Pronto, voltamos. Vamos lá. Então, vamos ver se realmente uma molécula ela tem NOx zero. Se eu pegar a molécula de água, Na, aliás, se eu pegar a molécula de água, que é H2O, o que é que a gente disse? Que isso aqui, ela deve ter uma carga, ou seja, um NOx igual a zero. Então, vamos ver se aqui realmente dá zero. O hidrogênio, ele está aqui. Quanto é o NOx do hidrogênio? Mais 1. Se eu tenho dois hidrogênios, então eu posso colocar que eu tenho mais 1 e mais 1. Oxigênio. Quanto é que vale o oxigênio? Olha, lá na minha tabela periódica que o oxigênio está aqui. Então, o oxigênio ele tem um NOx menos 2. Se ele tem um NOx menos 2, então eu só tenho um oxigênio, portanto é menos 2. Então, se eu somar mais 1 com menos 2, vai me dar um total de 0. Então, ó, toda vez que eu tiver uma substância, certo? Qualquer que seja, o seu NOx ele sempre é 0. Como é que eu posso fazer isso? Se eu quiser comprovar, somando. A soma dos NOx, dos elementos que compõem a molécula, ele sempre vai dar 0. Sempre terá a tabela? Não. Certo? No nosso caso, certo? Eu posso dar a tabela periódica para que vocês consultem. Agora, essa informação aqui, do valor do NOx, vocês têm que saber. Questão do Enem. As questões do Enem, normalmente, elas não vão dar a tabela periódica para vocês consultarem. Ou pode até ser que dê em alguma questão. Mas essa relação do NOx aqui, ela não vai dar. Então, qual a minha dica para você não errar esse tipo de questão? É você decorar alguns elementos. Esses aqui são muito importantes vocês saberem. E aqui está faltando só o potássio, o K, e na coluna 2, o Ca e o bário. Ou seja, os primeiros elementos. Se vocês souberem os primeiros elementos daqui e esses aqui, vocês conseguem resolver praticamente todas as questões. O resto a gente tem como descobrir, certo? O resto tem como descobrir. Mas esse aqui é importante que a gente conheça, porque na prova lá do Enem, do SSA, normalmente não é dada a tabela para vocês consultarem. Da coluna 13 e da 12, não. Porque na coluna 13, o elemento aqui que é importante só vai ser o alumínio, o Al. Então, o Al, sim, aquele alumínio, o zinco e a prata. Aqueles sim, que são os NOxes fixos. Mas o resto, não. O resto a gente acaba descobrindo. Tem uma maneira de descobrir, vamos ver daqui a pouquinho. Bom, entendido isso aqui, se a gente tiver um íon composto, vamos colocar aquele SO4 2-, que é o íon sulfato. Então, se eu pego aqui esse... Deixa eu ver se o S vai ser um bom. Vamos lá. Melhor. Vou colocar outro exemplo agora. Um exemplo mais simples. Se eu colocar aqui para vocês o OH-, estava lá. Olha lá. Se observa aqui, quanto deve ser o NOx dessa molécula? Qual é a carga dela? A carga dela é menos 1. Ó, quando aparecer uma carga apenas, significa dizer que é 1. Ok? Então, a carga dessa molécula aqui, ela deve ser menos 1. E como é que eu sei que é menos 1? Vamos lá. Quanto vale o O? O O, a gente viu que ele vale menos 2. Então, eu coloco aqui, ó, menos 2. Quanto vale o H? Observe que eu só tenho um H. O H, ele vale mais 1. Então, se eu pego menos 2 mais 1, vai me restar menos 1, que é a carga que eu tenho aqui. Certo? Então, a carga de qualquer íon que eu pegue, ele é o resultado quando eu somar os NOx. Então, ele já é a carga elétrica que essa molécula tem. Já é o NOx, já é a carga elétrica que esse íon tem. Certo? Então, eu não preciso nem fazer a continha. Só olhar direto. Ok? Aí, outra coisa que foi colocado lá. Outro exemplo. Se a gente pegar agora uma molécula que seja um íon, uma molécula simples, uma substância simples. Por exemplo, o gás oxigênio. Vou colocar o exemplo que está lá.
O gás oxigênio, por definição, já que ele é uma molécula, e a gente já viu que molécula sempre tem que dar uma carga zero. Então, se eu pegar e for fazer a continha aqui, essa continha teria que dar, quer dizer, teria não, ela tem que dar zero. Só que se eu olhar o oxigênio, eu tenho 2. E cada oxigênio na minha tabela, ele vale menos 2. Então, se eu colocar, tenho 2 átomos, menos 2 do primeiro átomo, menos 2 do segundo átomo, não dá zero. Então, por isso que nesses casos, quando você tiver uma molécula que seja formada apenas por um tipo de átomo, ou seja, O2, Cl2, H2, O3, tiver só um elemento sozinho, Fe, Na, Ba, Ca, tiver só um elemento, só um tipo de elemento, por definição ele vai ser sempre zero. Não importa quanto vale cada um. A gente vai dizer que sempre é zero. A molécula é um conceito, uma definição. Porque a molécula ela não pode ter cargas. A molécula simples ela não pode ter cargas elétricas. Então sempre vai ser zero. Então, vimos os casos. Vamos só recapitular as regras. Primeira regra, molécula simples, sempre zero. Segunda regra, quando se tratar de um íon, a carga da molécula, a carga do íon é o próprio valor que tiver aqui em cima. Por exemplo, SO4, 2-. Então, vamos lá. Vamos aplicar a segunda regra aqui, para a gente ver se a gente entendeu bem. Quando eu olho o SO4, 2-, quem é que eu conheço aí? O S eu conheço. O S ele não apareceu aqui, ó. Mas o O eu conheço. Conheço. Eu sei que essa conta aqui, ó, ela deve dar o resultado menos 2, ó, que é a carga. A carga é o resultado da conta. Igual menos 2. E o O eu conheço. O O eu sei que ele vale menos 2. Quantos Os eu tenho? Tenho 4. Então, o O, vou até dar um espaçozinho maior aqui, ó. Só do O eu tenho menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. 1 O, 2 O, 3, 4. O resultado dessa conta tem que dar quanto? Menos 2, né? O 2 menos. A ordem do sinal aqui ela não interfere. Então, para que esse resultado... E aqui, ó, o S eu não sei quanto é que é. Então, eu vou chamar ele de X. Para que esse X aqui, para que o resultado dessa conta dê menos 2, esse X tem que valer quanto? Ele tem que valer mais 6. Por que mais 6? Ó? Se eu somar tudo isso aqui, dá menos 8. Porque, ó, se eu devo 8 a alguém, eu tenho 6 para pagar, então se eu pago, eu ainda fico devendo menos 2. Então, aquelas regrinhas que a gente viu, ó, quando eu somar o NOx de cada elemento, certo? Eu devo obter, se for uma molécula, eu vou obter 0. Se for um íon, como é o exemplo, o resultado da minha conta tem que ser o valor da carga aqui em cima. Então, se eu aplicar essas regras, aquelas 3 regras que a gente viu, eu posso descobrir o NOx de qualquer substância. Né? E aí, descobrindo o NOx de qualquer substância, eu posso aplicar futuramente nas questões de eletroquímica. Me digam se vocês conseguiram compreender essa parte aqui do cálculo do NOx. Flávia, sim. Sim. Tem mais alguém? Sim, Tawane. Ó, como a gente... Igor também. Como a gente já está com o tempo aqui adiantado um pouquinho, eu vou fazer aqui só 2 exemplos, certo? Deixa eu ver. Fazer bem rapidinho 2 exemplos do que está lá no final do slide. E aí depois, o da tabela, não, professor. Ó, o que é que você tem que lembrar da tabela, Camila? Certo? Da tabela, o que você tem que lembrar é que, se você puder, você imprime ela. Se você não puder, você faz numa folha de papel aí e faz o desenho dela. Certo? O que é que você precisa lembrar? É a posição que o átomo está e qual a carga, qual o valor de NOx que esse átomo tem.
Então, ó, qualquer elemento que estiver na família 1, ele sempre vale mais 1. Qualquer elemento que estiver na família 2, ele sempre vai ter um valor de mais 2. Na família 13, 13 eu tiro 10, fica 3. Então, ó, mais 3. Na 14, a 14 é o meio. Então, pode ser 4 positivo ou 4 negativo. É só você olhar os números aqui em cima. Ó. Na família 15, aí a partir da 15, a 15, a 16 e a 17, você vai lembrar que é completar 8. Ó, de 5 para completar 8, está faltando 3. Então, vai ser 3. Só que é positivo ou negativo? Desse lado da tabela são os ametais. E os ametais são sempre negativos. Eles tendem a ganhar. Então, menos 3. Aqui, 6 para completar 8. Falta 2. Portanto, vai ser 2. Positivo ou negativo? Negativo porque é ametal. E lá do outro lado, o F, ó, 17. Então, de 7 para completar 8, falta 1. Então, é 1. Agora, positivo ou negativo? Negativo porque é ametal. Ok? Então, é só pegar a tabela e vocês memorizarem esses primeiros elementos, esses aqui que eu coloquei, e os primeiros que vocês tiverem aqui nas duas colunas. Certo? Decorou isso aí vocês conseguem fazer de boa. Vou colocar aqui só 2 exemplos para a gente fazer. Quer dizer, 3 exemplos aqui para a gente fazer. Vou apagar só por questão de espaço. Então, o primeiro exemplo que a gente tem é a molécula de I2. O segundo exemplo que a gente tem é a seguinte molécula, K4P2O7. E o último exemplo é o CaClO2. E aqui tem 2. Vamos lá. Primeiro caso, o que é que a gente vai lembrar? Nessa molécula eu só tenho um tipo de átomo só. Ó, só existe o átomo I, que é o iodo. Então, se nessa molécula só tem iodo, quanto deve ser o NOx dela? 0. Né? Molécula simples, ó, só tem um único tipo de átomo, então por definição, é 0. Então, se ela é 0, significa dizer que cada átomo de I vai ter um NOx 0. Cada I tem que ser um NOx 0, certo? Independente do que tiver lá na tabela, porque aqui é um conceito, é conceitual. Tem que ser. Vamos lá. Segundo exemplo. No segundo exemplo, se eu for consultar minha tabela periódica, né, aquela parte que interessa, nós vamos ver que o oxigênio ele está na família 16. Portanto, quem está na família 16, o NOx é menos 2. E o K eu também conheço. O K ele está na família 1 da tabela periódica. Então, quem está na família 1, o NOx é mais 1. Tudo bem? E esse P eu conheço? O fósforo? Não. O P eu não conheço. Então, como é que eu posso descobrir o valor do P? Usando aquela regrinha. Não é uma molécula. Se é uma molécula, quando eu somar a quantidade desse com a quantidade desse com a quantidade desse, tem que dar 0. Então, vamos lá. Como é que eu vou descobrir o P? Nós vamos fazer o seguinte, olha lá. Quantos Ks eu tenho? Eu tenho 4. Cada K não vale mais 1? Então, para que eu não fique mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, vamos colocar que eu tenho 4 vezes esse mais 1. O P eu não sei. Mas quantos P's eu tenho? Eu tenho 2. Certo? Ó, tenho 2 átomos de P. Como eu não sei quem é o P, eu vou chamar ele de X. Então, mais 2X. O oxigênio agora. O oxigênio, eu sei que cada oxigênio vale menos 2. E eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 7. Então, para não ficar menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, eu vou colocar que eu tenho 7 átomos, 7 mais, né? Ó, esse átomo, primeiro,
mais o segundo e agora o terceiro. Eu tenho 7 átomos, portanto 7, e cada átomo vale menos 2. O resultado dessa conta toda tem que dar 0. Por que dá 0? Porque é uma molécula. Se fosse um íon, se tivesse uma carga aqui em cima, então aqui o resultado da conta seria a carga. Ok? Como não tem carga, é 0. Então agora a gente vai resolver essa conta. Se a gente observar, isso é uma equação do primeiro grau. Olha lá. 4 vezes mais 1. Então 4 vezes mais 1 é mais 4. Aqui só repete, né? Porque eu ainda não conheço quem é x. Aqui, ó, mais, né? Mas aqui vai ficar negativo, porque vai ter jogo de sinal. Então, vamos resolver essa parte aqui, ó. 7 vezes menos 2. Então, 7 vezes 2 é 14. Mais com menos, menos. Então, aqui vai ficar menos 14. E isso tem que ser igual a 0. Então, agora eu posso colocar tudo que tem x de um lado e tudo que não tem x do outro lado. Então, aqui fica, ó, 2x igual. Esse mais 4, como eu vou colocar ele do outro lado da igualdade, ele passa a ser negativo. Menos 4. Esse 14, ó, menos 14, quando eu passar ele para o outro lado da igualdade, ele passa a ser positivo. Então, como a gente está sem espaço, eu vou apagar ali em cima para a gente fazer. Então, o que é que nossa equação do primeiro grau está se tornando? Ó, que 2x ele é igual. Eu devo 4 a alguém. Eu tenho 14 para pagar. Então, eu consigo pagar esses 4 e ainda vai me restar 10. Então, aqui eu tenho 10 positivo. Mais 10. O sinal é sempre importante, tá, gente? Bom, se eu quero descobrir quem é x, então significa dizer que o 2 que está multiplicando x, ele passa dividindo. Então, x vai ser igual a mais 10 dividido por 2. E aí eu chego que o NOx desse elemento P, que eu estou chamando de x, ele vai ser mais 5. Então, quer dizer que o NOx do P, acabei de descobrir, ele vale mais 5. Tudo bem? Então, se ele for mais 5, a gente consegue zerar nossa equação. Então, a carga da molécula toda passa a ser 0. Gente, tudo bem? Oi. Sim, com certeza. Ela tem que ser 0. Agora, o que é que as questões vão perguntar? Ela não vai perguntar se o resultado vai dar 0. Ela vai pedir para você achar, para você determinar o NOx de um elemento que você não conhece. Então, aqui pode ser qualquer elemento. Pode ser um elemento lá do meio da tabela periódica, um elemento bem estranho. Então, como você não tem como saber, eles não têm NOx fixo, então a única forma de eu descobrir o NOx é fazendo essa continha. Por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. O ferro. O ferro está lá no meio da tabela periódica, ele é um elemento de transição. O ferro ele pode ter uma carga, ele pode ter um NOx mais 3 ou mais 2. Então, como é que eu sei se vai ser mais 3 ou mais 2? Só se eu fizer a conta. Se eu não fizer a conta, eu não sei. A não ser que você já entenda bastante de química, aí você já consegue saber sem precisar fazer a conta. Tudo bem? Mais alguém? Tem dúvida nessa parte? Se não tiver, eu vou só explicar o último. Não? Só explicar, não vou nem resolver, certo? Mas vou só explicar o último exemplo, porque ele tem um parênteses, só para explicar como se faz. Então, ó, vou apagar aqui. Então, o último exemplo que nós temos é o CaClO2, fecha parênteses, 2. O que é que significa tudo isso? Ó, o que significa tudo isso é que o Ca é normal, né? O que é que significa dizer esse 2 fora do parênteses? Significa dizer que o que está dentro do parênteses
ele é repetido 2 vezes. Então, eu devo ter isso aqui 2 vezes e esse aqui também 2 vezes. Então, na prática, é eu fazer assim, 2 vezes 1 Cl, eu tenho 1 Cl2. Oxigênio, eu tenho 2 fora e 2 dentro do parênteses. Então, é 2 vezes 2. Bom, agora que eu já entendi o que é que significa o parênteses, eu agora resolvo normal, igual nós fizemos o outro, certo? A outra questão. A última dica que eu vou dar a vocês, lembra lá que a gente descobriu o P na questão anterior? Quem é o átomo que normalmente, praticamente em todos os exercícios, qual é o átomo que eu vou descobrir? O que está no meio. Então, o que está no meio, normalmente é o que eu vou descobrir. Então, por exemplo, aqui, o Ca, eu sei que ele é da família 2 da tabela periódica, portanto, seu NOx é mais 2. O oxigênio, eu sei que ele é da família 16 da tabela periódica, então, 16 para completar 8, falta 2. 2 negativo porque ele é ametal. Então, menos 2. E o Cl está na família 1 na família 17. Então, lá pelo que a gente viu, a tendência era que ele fosse menos 1. Só que se vocês fizerem a continha, não vai dar. Aqui não vai dar 0. E por que é que não vai dar 0? Porque nesse caso, aqui vai dar diferente de 0, se eu colocar assim. Porque nesse caso, o Cl ele não vale menos 1. Lembra lá quando eu coloquei aquela foto da tabela periódica? Aquela imagem da tabela periódica. Aqui embaixo tem assim, NOxes fixos. Apenas aqueles não podem mudar jamais. Todos os outros átomos, embora tenham uma tendência, eles podem mudar em alguns casos. No caso do Cl, é um desses casos que ele vai mudar. A tendência seria ele ser menos 1. Mas se eu colocar menos 1, não dá 0. Portanto, ele não pode ser menos 1. Tudo bem? Então, sempre o átomo que vocês vão descobrir o NOx é sempre o átomo do meio, certo? Os das extremidades, eles sempre não mudam. Ficou claro para vocês? Tudo bem até aí? Ok? Sim, Flávia Aglaine. Ótimo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encerrar pela questão do tempo. Eu vou mandar para vocês agora, lá no Classroom, né? Aí depois vocês consultam a resolução da lista anterior, né? A última lista sobre radioatividade. Esses slides que a gente acabou de ver. E lá nos slides, acho que tem 6 exemplos no final. Aí eu vou resolver os 6, já que não deu tempo a gente fazer todos. E aí vocês ficam para fazer o exercício. O exercício são várias moléculas dessa para vocês calcularem o NOx. Tudo bem? Então vocês ficam tentando calcular o NOx até a próxima semana. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vão almoçar, que eu também vou. Tchau, tchau, gente.